E é por isso que os influenciadores digitais, eles descobriram essa armadilha mental sem entender os processos psicológicos, entendeu? E sem entender os mecanismos de gatilho, disparando, abrindo múltiplas janelas. Quanto mais janelas abrem, mais você se atenta para o que se fala, o que se diz, ou as imagens que se postam, e mais a âncora, ela fica dançando e as pessoas menos se entediam, entendeu? Mas o tédio faz parte da história de um ser humano. A solidão é fundamental. Quem detesta o tédio e a solidão, detesta se interiorizar, porque os bilhetes de passagem para nós nos visitarmos é o tédio e a solidão. Quando nós o experimentamos, você se procura. E nós, como digo no livro, mais uma vez, Me Chamo Milagre, nesse romance psiquiátrico, uma filósofa vai ensinar um paciente que tem esquizofrenia e que vai cuidar de uma bebê super feliz de 10 meses, né, que tem um sequestro internacional. Os dois, o paciente que é psicótico, super inteligente também, apesar de todas as alucinações e delírios, e feliz, e a bebê também super tagarela, e eles não conseguem ter momentos de silêncio, e ela fala, ela vai ensinar ao longo do crescimento da garota, precisam procurar onde mora o silêncio. Mas eles perguntam, mas aonde mora o silêncio? O silêncio mora no único lugar onde vocês conseguem se ouvir. Mas se vocês não sabem se ouvir, vocês nunca vão saber o que é o silêncio. E nessa era de ruídos políticos, de disputa disputas de opiniões, e também onde as pessoas exaltam a humanidade, mas a diferença, então, as pessoas não se ouvem. E só para encerrar, o que está ocorrendo é que essa alternância de imagens e de cenas mexe com o ciclo da dopamina e da serotonina, que são dois neurotransmissores, dois carteiros que enviam mensagem do neurônio anterior para o posterior. Eles são mensageiros. Se eles são muito excitados, eles acabam modulando a necessidade de muitos estímulos para ter migalhas de prazer, gerando uma das coisas mais cruéis que eu tenho denunciado em mais de 70 países, e eu acho que eu sou uma voz solitária. Eu não sei se outro pesquisador, outro psiquiatra, outro pensador, ou filósofo tem falado sobre isso. A era dos mendigos emocionais. Pessoas que precisam de muitos estímulos, mesmo sendo milionários, né, classe média alta ou bilionários, para ter migalhas de prazer. São miseráveis que moram em casas confortáveis. Tem cama, mas não dormem. Tem mesa farta, mas mendigam o pão da alegria. Digladiam-se como se estivessem num coliseu, porque não sabem elogiar, celebrar os acertos. Claro, tem que apontar falhas, sim, mas nunca podemos apontar falhas sem exaltar quem erra. Esse é um dos erros mais cruéis que gerou doenças mentais, transtornos sociais, guerras, discriminações e as mais diversas atrocidades humanas. Se o ser humano não treinar, elogiar antes de criticar, exaltar quem falha antes de apontar o erro, nós nos tornamos predadores cruéis da emocionalidade das pessoas. E no mundo todo se faz isso. As redes sociais nos pioraram. O mundo digital nos piorou. Havia mais solidariedade, embora houvesse muitas guerras, sempre na história humana houve disputas racionais. Se você pegar o livro de Joséfos, né, da história dos judeus, você vai ficar impressionado como guerras e mais guerras. Se você pegar a história dos romanos, sempre havia necessidade neurótica de dominar um povo, até para financiar a máquina pública. Sempre houve crueldades, mas havia mais humanidade. As pessoas tinham mais compaixões em determinados sets. Hoje elas estão ilhadas nos seus celulares. Os celulares viraram as suas cavernas, a caverna de Platão. Elas estão presas no seu mundo, até nas mesas de restaurantes. Nós pioramos, Deda. Nós estamos desenvolvendo a intoxicação digital como o mal do milênio.
Eu não sei o que vai acontecer se nós sobrevivermos mais 10, 20, 50, 100 anos, espero que vivamos séculos e mais séculos, mas eu não sei se isso vai mudar, porque a dependência psicológica é tão cruel com o ciclo da dopamina, da serotonina, que eu acredito hoje que só a educação e uso, lembra que você falou, Duda, a dose, o que diferencia o veneno do medicamento é a dosagem. Os pais não deveriam usar finais de semana celulares, não deveriam usar, a não ser como telefone, para comunicação. Em finais de semana teria que ser momentos solenes. 2 horas antes de dormir, nós não deveríamos usar celulares, porque vai mexer com a melatonina, vai alterar o ciclo, e o sono, e a mente vai estar acelerada e não induz o sono. E por isso que a indústria de medicamentos, de tranquilizantes, está se tornando, se já não se tornou, mais poderosa que a indústria de armas. Porque uma em cada 2 pessoas vai desenvolver um transtorno psiquiátrico. Então, isso é muito grave. Você veja, antes da pandemia, uma em cada 2 pessoas tinha ou ia desenvolver um transtorno psiquiátrico. Metade das escolas dos alunos de uma escola, dos colaboradores de uma empresa, dos habitantes de uma cidade, sociedade ou país. Uma em cada 2. Já era um número dramático. Imagine, mais de 4 bilhões de pessoas, e provavelmente nem 1% iria se tratar, porque o tratamento é caro, porque falta profissionais experientes e porque também as pessoas negam suas doenças. E eu fico muito feliz que eu recentemente solicitei que houvesse 100 psicólogos no Brasil e também em países em que as minhas redes sociais chegam, que pudesse disponibilizar parte do seu tempo gratuitamente para atendimento de pessoas que têm transtornos emocionais e não têm como pagar consultas. Nós não sabíamos o resultado. Apareceram mais de 700 psicólogos. Isso há um mês. E já tem mais de 150 psicólogos atendendo, porque tem que se cadastrar. Chama Instituto Multiser, as pessoas podem se cadastrar. Eu fico muito feliz, mas ainda é uma gota no oceano. É uma gota. Porque, imagina, mais de 4 bilhões de seres humanos, nem 1% vai ser alcançada pelos psiquiatras e psicólogos. E outra coisa, coach não deve atender pacientes. Coach trabalha com desenvolvimento pessoal, treinamento. Hoje é coach para tudo, né? Até coach para deixar de ser coach, entendeu? Até coach para virar coach, entendeu? Então, tem que ser gestor da emoção, treinador, mas não tem instrumento para tratar de depressão, porque o risco de suicídio é alto, entendeu? De outros transtornos, de agressividade, automutilação, também é alto. Mas eu quero dizer o seguinte, que depois da pandemia piorou, não é mais 1 em cada 2 pessoas, nós explodimos os transtornos emocionais. Nós não temos estatísticas, mas sabemos, como você disse, que uma parte significativa das pessoas estão tomando indutores do sono. E Leda, quem não consegue resolver seus conflitos aceleramente, realmente tem insônia. E a insônia é cruel. A insônia pode levar uma pessoa em 7, 8 horas na cama, gastar mais energia do que 24 horas trabalhando fisicamente. E há uma fadiga que se retroalimenta, se acorda cansado, aí o cérebro começa a estar em estado de alerta máximo, como se fosse um africano na savana diante de um predador, alerta máximo, como diante de um tigre, diante de um leão, diante de um leopardo, alerta máximo. Mas se você está em alerta máximo, você está gastando muita energia. Aí começa ele desenvolver sintomas que são gritos de alerta. Dor de cabeça, dores musculares, queda de cabelo, opressão, nó na garganta, taquicardia, aumento da pressão sanguínea. Eu falei sobre o câncer. Quando eu me formei na faculdade de medicina, 1 em cada 20 pessoas desenvolvia um tumor cancerígeno. E nós esperávamos, no século XXI, controlando o tabagismo, alcoolismo, pesticidas, poluição ambiental, e nós melhoramos, de fato,
teríamos uma estatística mais generosa, 1 para 50, 1 para 100, mas nós estamos de 1 para 4. E talvez na década de 50, uma em cada 2 pessoas vai desenvolver um tumor cancerígeno. Não um tumor maligno apenas, benigno, mas um tumor cancerígeno, maligno, portanto. Então é muito grave isso. E as células cancerígenas, eu falo nos meus treinamentos até para elas são células que querem ser eternamente jovens. Elas se multiplicam sem nenhum controle. E o sistema autoimune combate milhares de células cancerígenas. Mas como o sistema autoimune está debilitado pelo estresse, pela ansiedade, pela angústia, pelo estado de alerta, então você combate menos e você tem um favorecimento de tumores cancerígenos. Isso é muito, muito, muito grave.